Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a capitã Carolina Pauleta fala sobre a violência contra a mulher. Então, nós vamos ter a palestra hoje com a capitã Carolina. Eu convidei ela, eu participei de uma palestra dela no ano passado. Eu achei muito interessante, um tema muito pertinente, né? É um tema que inquieta a todos, né? Então, a gente participou, eu, professora Solange, participamos de uma audiência pública em que a capitã ministrou a palestra, né? Então, vimos que era muito interessante, muito importante o assunto e convidamos para estar participando. Então, é a capitã Carolina, ela é chefe da coordenadoria da Patrulha Maria da Penha, aqui do estado do Paraná, tá? Então, ela está aqui do estado do Paraná, nós temos vários alunos de outros estados, até podem colocando no chat o nome do seu curso, o estado que vocês são, para a gente ir vendo. E, assim, a Patrulha Maria da Penha tem em todo o país, a gente tem, algumas cidades que não tem, mas é um tema interessante, é um tema que vai envolver a todos, né. Então eu vou passar a palavra para a capitã Carolina, para ela iniciar a palestra, né, e agradecer já ela estar se disponibilizando a estar aqui trazendo para vocês um tema tão relevante e tão importante para nós. Olá, boa noite. Como vão todos? Boa noite, Isabel. Então, eu quero agradecer primeiro o convite da Isabel. Eu me sinto muito honrada por estar aqui conversando com os senhores a respeito de um tema que para nós ele é muito caro hoje em termos de sociedade e em especial para a Polícia Militar, né, que eu estou representando hoje. Agradeço a oportunidade de fala. Como a Isabel comentou, não é um tema simpático assim, não é? Mas é um tema absolutamente necessário quando a gente fala de violências contra as mulheres. É bem comum, até outro dia eu estava conversando com um colega de trabalho, ele pegou e falou assim para mim: Olha, não sei por que que vocês falam tanto desse negócio de violência doméstica. É modinha, né? É modinha. Tá ficando chato. Falou assim pra gente. Eu falei assim, não é que tá ficando chato. É porque é necessário e, infelizmente, a gente precisa realmente tratar desse assunto com a seriedade que ele tem. Eu vou tentar conectar aqui o meu telefone também. Deixa eu só fechar o áudio dele para não dar conexão para os senhores. Só para eu ver mais ou menos como é que está indo também. Então vamos lá. Desafio da Polícia Militar no enfrentamento do feminicídio. Nós vamos tratar aqui 7 tópicos essenciais. Então, assim, para eu iniciar um pouco a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, eu vou fazer uma inserção necessária sobre o que a gente não vai tratar. Esse recorte ele é importante porque já aconteceu várias vezes de nós darmos palestras e sempre aparece alguém que levanta a mão e pergunta: Ah, mas e o João da Penha? Não tem uma lei João da Penha? Será que as mulheres não são privilegiadas nessa questão da Lei Maria da Penha? Não sei o quê. Homem e mulher não são iguais, homens e mulheres não são iguais perante a Constituição Federal? Assim, no papel até são, mas de fato a gente sabe que ainda nós temos que caminhar muito para que essa igualdade se dê realmente, se dê de fato. Então, assim, a gente não vai falar sobre mulheres que desvirtuam a Lei Maria da Penha em proveito próprio. Temos, infelizmente temos. Nós acompanhamos casos no estado inteiro, né? Acompanhamos dezenas, centenas de casos, milhares de casos, na verdade, e nós percebemos que sim, tem mulheres que registram boletins de ocorrência falsos, tem mulheres que utilizam ali as garantias previstas na Lei Maria da Penha para praticar uma alienação parental, para obter algum tipo de vantagem no processo litigioso de divórcio, e por aí vai. Nós sabemos que tem essas mulheres e que tem homens que sofrem de maneira injusta nestas condições. Nós também não vamos falar sobre homens que são vítimas de violência doméstica, inclusive o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, ele prevê lesão corporal, tanto para homens quanto para mulheres, no contexto ali do ambiente doméstico, né, familiar. Não que esses dois recortes não sejam importantes, eles são muito importantes e nós também precisamos olhar e trazer garantias
para que a lei não seja desviada, não é? Deixa eu ver, o Leonardo levantou a mão ali. Porém, o que nós vamos tratar aqui hoje é uma das nossas maiores incidências estatísticas, que são os crimes cometidos contra mulheres. Então, ainda no contexto do enfrentamento e da conversa sobre o feminicídio, o recorte da temática ele vai abarcar os crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, ou de menosprezo e discriminação da condição de mulher envolvendo relações de conjugalidade e parentalidade. Por quê? Porque nas análises que nós fazemos dos feminicídios, nós constatamos que essas mortes acontecem em mais de 90% nesses dois contextos, tá bem? Então, para que a gente possa realmente concentrar e direcionar a nossa pretensão preventiva aqui. Primeiro tópico, né? A dimensão e a gravidade do problema. Como eu falei, de um colega nosso que falou: ah, é modinha vocês ficarem falando de violência doméstica. Tá ficando chato, vocês não têm outro assunto? Não, porque quando eu falo em termos de atendimento de ocorrências, emergências, do 190, a maior parte da nossa demanda criminal séria e relevante é de violência doméstica. Só perde para perturbação do sossego. E a perturbação do sossego, o que que é? Ela é a ocorrência a contravenção penal da falta de educação, da falta de respeito. E ela afeta principalmente as pessoas que estão ali envolvidas, né? Diretamente naquele ambiente de som alto e por aí vai. Já o contexto da violência doméstica e familiar, ele tem um impacto social muito grande, é isso que eu vou tentar mostrar para os senhores hoje. Então, para nós começarmos trabalhando um pouco nessa questão, eu até semana passada trabalhava principalmente com análise de dados, auditagem de boletim de ocorrência. Então, o que eu vou falar para os senhores aqui, ele tem uma base principalmente em coleta de dados, não é nada acho que. São coisas que a gente evidencia com base em análise de números. Vou pedir para que os senhores pensem, todos os senhores, pensem em 5 mulheres que são importantes para os senhores. Qualquer uma. Mãe, avó, prima, irmã, esposa, amiga, filha. Pode ser alguém que tem um nenenzinho ali, né? Pode ser alguém que ainda nem nasceu, está na barriga ali, né? Estão esperando o nascimento. Pensem nessas 5 mulheres, por gentileza. Quem que é importante para vocês? Pessoas que vocês têm um carinho especial, pessoas que vocês gostam muito. Então, assim, de novo, estatisticamente, de maneira bastante objetiva com relação à análise de números, saibam os senhores que pelo menos uma delas foi, está sendo ou será vítima de violência doméstica. E assim, vocês não souberam disso, vocês não sabem, ou provavelmente vocês não vão saber que isso está acontecendo. E aqui começa o nosso problema em termos de polícia militar, em termos de polícia civil, em termos de Secretaria de Segurança Pública, em termos de prevenção. Inclusive aqui eu estou contando, tem mais ou menos 300 espectadores, eu não sei quantas mulheres estão online, mas vamos trabalhar que seja 50% das pessoas aqui presentes, né? Eu aposto, sim, que pelo menos assistindo a essa palestra, pelo menos nós temos de 30 a 35 mulheres que estão vivenciando uma situação de violência doméstica ou que vivenciaram uma situação de violência doméstica em um passado recente. E também é bem provável que ninguém saiba disso, porque as vítimas, elas dificilmente falam. Elas demoram para pedir ajuda. Então, a violência doméstica familiar, nós precisamos falar sobre esse assunto. Não para normalizar, nem para ficar chato, nem porque é modinho, mas para que nós possamos efetivamente normalizar o enfrentamento. Então, por exemplo, quando os senhores são vítimas de furto, são vítimas de roubo, são vítimas de estelionato, o que, que imediatamente as pessoas fazem? Procuram uma delegacia da Polícia Civil, acionam a Polícia Militar e registram um boletim de ocorrência. Isso é natural. Por que, nos casos de violência doméstica e familiar há tanta resistência em procurar ajuda e se reconhecer como vítima desse problema? Então, é um aspecto, claro, que
fechou o microfone de novo, capitã. Eu vi aqui agora, não perderam nada. Então, como eu falei, eu gosto muito de estatística. Tem uma estatística que eu sempre uso nas palestras, e ela diz assim: o risco de uma mulher ser agredida em sua própria casa pelo pai de seus filhos, ex-marido ou atual companheiro, é 9 vezes maior do que sofrer algum ataque violento na rua ou no local de trabalho. É uma estatística de 98. É uma estatística antiga? É. O que ela diz basicamente? Que é mais perigoso para uma mulher estar em casa do que andando na rua. Ah, mas não tem nada mais atual? Tá antigo, 98, nós estamos em 2025. Nossos sistemas são todos integrados, temos muitos sistemas de análise de dados na Polícia Militar, na Secretaria de Segurança. Não tem nada mais atual? Tem sim. Vamos pegar aqui para os senhores o consolidado aqui do ano de 2024. Quero que os senhores observem ali. Se eu tirar essa estatística de ontem, vai ser exatamente a mesma proporção. Essa tela que os senhores estão vendo, ela decorre de um campo do boletim. Sempre que um policial militar ou um policial civil registra um boletim de ocorrência, eles têm que preencher um campo que pergunta onde este fato ocorreu. Aqui não é só a violência doméstica e familiar, aqui são todas as infrações penais, criminais, enfim, as infrações criminais praticadas contra vítimas mulheres, tá? Então vejam os senhores, o que me aparece em destaque ali? Residência. Continua sendo o local onde nós mais registramos crimes contra as mulheres. Em segundo colocado, vem ali o ambiente público, quase 3 vezes menor em termos de comparação. Ou seja, em 2025, eu posso afirmar o quê? Que continua sendo mais perigoso para uma mulher estar em casa do que andando na rua. Parece loucura nós enxergarmos por essa perspectiva, mas vejam os senhores esse gráfico, não existe achismo aqui. É uma constatação muito objetiva. Nós temos nos esforçado muito para reduzir a questão da cifra negra. Já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então, nós tivemos um aumento das ocorrências criminais registradas do ano passado, de 2023 para 2024. Esse ano, nossa pretensão é aumentar ainda mais. E isso não acontece porque a violência está aumentando. O pessoal fala, nossa, mas tem muita violência contra a mulher agora, está descontrolado, aumentou demais. Não, é porque as mulheres elas têm se encorajado mais em procurar ajuda. Se eu for puxar os dados das ocorrências que iniciam ali como uma ocorrência criminal, mas quando a equipe policial chega no local, eles registram como fato não constatado. Por quê? Porque eles atendem a vítima e a vítima diz que não está tudo bem, que não foi bem isso, que ela chamou a polícia de maneira enganada e tal. Enfim, ela desiste de levar a situação para frente, são vários os casos assim. Nós batemos em quase 150 mil registros o ano passado. Então, é uma situação bastante calamitosa, vamos colocar nesses termos, né? Eu gosto de mostrar esse mapa, quero que os senhores prestem atenção, ele mostra uma região do estado. Cada ponto desse mapa é uma ocorrência de registro de violência doméstica. O prazo desse mapa aqui é 1 mês, 30 dias de extração. Tudo que é vermelho, tudo que é ponto azul, cada um é uma ocorrência de violência doméstica. Então, os senhores constatam o quê por esse mapa? Que é muito mais comum do que a gente pensa. Às vezes, a sua vizinha, que mora no apartamento do lado, na casa do lado, mora na casa dos fundos, ela também passa por uma situação de violência, mas você não sabe. Por quê? Porque a gente não conversa sobre isso. É super tabu, pelos mais variados fatores. E por que nos preocupa muito? A gente já acha até demais, mas ainda a situação é pior. Tem essa pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, já lançaram o atualizado desse ano, mas o relatório desse ano não tem essa tabela, e eu gosto muito dessa tabela, porque ela demonstra que é uma situação persistente, né? Como é que funciona essa pesquisa? Eles ligam para as mulheres, explicam o que é agressão grave, explicam o que é violência doméstica e familiar e perguntam para elas: você sofreu violência grave nos últimos 12 meses? E para aquelas mulheres que respondem sim, eles perguntam: e o que você fez a respeito? Então, pasmem os senhores, 2023, 45% falou que não fez, que fez o quê? Nada.
Esse ano, 2024, no último relatório que saiu agora em 2025, esse número subiu para 47%. Então, vejam, vou voltar nesse mapa aqui, nesse gráfico aqui, novamente. Vejam aqui, ó. Imagine se essa pesquisa está correta, e veja que os dados eles vêm se repetindo nos últimos, pelo menos, 5 anos. Imagine como estaria esse mapa se todas as mulheres vítimas de violência resolvessem denunciar. Então, só de visualizar aqui, os senhores já começam a perceber a gravidade do nosso problema, como realmente a incidência é muito alta. Então, assim, a maior parte das mulheres mortas nunca procurou ajuda formal. Elas não registram um boletim de ocorrência, elas não têm medida protetiva de urgência no Poder Judiciário. E assim, o que a gente constata? Sabe o que mata as mulheres? No contexto de violência doméstica e familiar, existem vários recortes, mas no contexto de violência doméstica e familiar, o que mata as mulheres é principalmente o silêncio. Elas não compartilharem aquela situação, ou com quem elas compartilham, amigos, familiares, não fazerem muita coisa para tentar ajudar. Então, assim, nós temos muitos desafios quando a gente fala na redução do feminicídio. Primeiro, onde estão e quem são as vítimas? Se 47% delas não procuram ajuda, e mais de 80% das mulheres mortas não tinham nem boletim de ocorrência, nem medida protetiva. E assim, por qual motivo elas não procuram ajuda? Temos muitos casos de mulheres que procuram ajuda, mas elas desistem ou recusam essa ajuda. Tem fatores que aumentam o risco, vou falar sobre eles com vocês na sequência. Então, e quando a vítima não quer proteção e assume o risco? É normal isso acontecer? Acontece muito, principalmente nos casos que envolvem violência de mãe e filho. E o filho para com a mãe. As mães, elas praticamente assumem a responsabilidade por aquela violência, sabe? Mais ou menos assim. Ah, fui eu que criei, eu que dei educação, né? Por que que ele ficou assim? É minha responsabilidade. Muito difícil a mãe tomar uma medida drástica contra um filho, seja pedir uma medida protetiva de urgência e cumprir essa medida, colocar para fora de casa, deixar desassistido. Então, quando envolve mãe e filho, nós trabalhamos com políticas geralmente de redução de danos. E quando a vítima não enxerga o risco, a gente chega, fala, explica, demonstra, mas ela não enxerga, ela não se identifica como uma vítima de violência, ou ela não percebe o caso dela, encaixa nos nossos padrões de risco. Então, nós ainda não podemos trabalhar com redução de casos. Se os senhores chegarem no final do ano e tiver uma reportagem assim, Estado do Paraná bate recorde em registro de ocorrências de violência doméstica, pois os senhores não fiquem tristes nem alarmados no aspecto de que os dados aumentaram. Os senhores pensem que nós estamos caminhando para resolver o problema, porque eu só consigo resolver de fato um problema quando eu dimensiono ele. Então, ainda estamos em uma fase de aumentar esses registros. Nós estimamos que daqui 2, 3, talvez 4 anos, quando nós tivermos reduções, essas reduções serão reduções de fato. Mas até lá tem muito trabalho pela frente. E agora um tópico 2 aqui. Qual que é o perfil da vítima ou do autor do feminicídio? Eles têm um perfil? Vamos lá, então. Quem pode ser vítima de violência doméstica e familiar? Mulheres, tá? Então, nós temos aqui a Lei Maria da Penha, o artigo 5º, ele vai trazer alguns contextos nos quais as mulheres se encaixam naquele padrão. Então, relações íntimas de afeto, relações parentais, relações familiares, coabitação que caracteriza ali uma intenção de formar uma família ou um núcleo familiar, independente de vínculo consanguíneo, por aí vai. Mas a maior parte dos nossos casos, mais de 90%, envolvem relações de conjugalidade, relações íntimas de afeto, e logo na sequência vem as relações envolvendo mãe e filho. É o que mais se registra de violência doméstica. Às vezes, de maneira bem mais rara, vamos colocar assim, envolvem irmãos ou tios, né? Outros tipos de parente. Geralmente, como eu disse, são aquelas pessoas que têm um relacionamento íntimo, aqui inclusive amantes, conjugalidade, algum tipo de conjugalidade, marido, ex-marido, namorado, noivo e por aí vai, são os padrões que a gente mais observa. Mas assim, vamos lá falar do padrão das mulheres. Tem um padrão de idade? Não tem. Todas as idades. Esses casos todos que eu vou mostrar para os senhores,
a maior parte deles, na verdade, é do Paraná. Então vejam aqui 2 casos de uma menina de 15 anos, que foi morta pelo namorado, e ali do outro lado uma senhora de 72 anos, que foi morta pelo marido de 77. Então vejam que idade não é uma referência, tá bem? Existem vítimas de todas as idades. Em relacionamentos com duração variada, também. Tivemos um caso, esses 2 casos são de Cascavel, mas vejam ali, uma mulher que estava 4 dias namorando o sujeito, e embaixo ali um caso de uma mulher que já estava casada há 25 anos. Então, o tempo da relação também não é um fator de risco. Independente do tempo, pode ser que aquela mulher esteja numa situação de risco. De todas as raças, etnias, procedências, condição social, infelizmente nós temos representantes de todos essas camadas da sociedade. Então, tem vários exemplos ali para os senhores observarem. Marido mata a esposa venezuelana, homem que matou mulher enforcada, ali uma mulher afrodescendente, uma indígena, uma mulher cega morta pelo ex-marido cego também. Pessoas com maior poder aquisitivo, com menor poder aquisitivo e por aí vai. De qualquer profissão, aqui eu peguei alguns casos fora do estado, como o caso de uma delegada que foi morta e uma juíza, mas também temos casos de dona de salão de beleza e 2 policiais nossas, que nós sempre colocamos, sempre lembradas, né, com muita tristeza, e também foram mortas. Então, o pessoal tem aquela imagem, né, a policial militar é um exemplo de fortaleza, ela anda armada, ela consegue se proteger. Infelizmente, também não. Então, nós também estamos nesse extrato de risco em virtude da nossa condição de sermos mulheres. E aí, os homens? Posso estabelecer um padrão do autor? Então, assim, os homens, nós observamos que também não tem um padrão de raça, idade, profissão, classe social. Se as senhoras forem fazer a mesma análise que nós fizemos das vítimas, vai ser exatamente a mesma coisa. Só que o que acontece? O agressor de mulheres, né, no contexto de violência doméstica e familiar principalmente, ele não é aquele criminoso tradicional. Ele não é uma pessoa que você olha e fica preocupado, achando que oferece algum risco. Ele não é um ladrão, ele não é um homicida, regra geral, né? Ele não é o traficante, ele não é aquela pessoa que a gente tem na nossa cabeça como sendo um criminoso. Quem que ele é? Ele é o pai, ele é o filho, ele é o padrasto, ele é o namorado, ele é o marido. Ele é uma pessoa que muitas vezes, para a sociedade de maneira geral, é uma pessoa de bem, uma pessoa tranquila. Ninguém olha para ele e imagina o que acontece dentro de casa, né? O que nós temos observado é um padrão mais voltado para um perfil psicológico, um perfil social no seguinte sentido. São homens que demonstram excesso de controle, muito ciúme, dificuldade em aceitar contrariedades, colocam-se em posição de superioridade em relação à vítima, colocam assim que comportamentos que demonstram que respeito e cuidado estão consideravelmente associados à satisfação de suas necessidades e expectativas. Então, nós observamos muito essa que a gente vê bastante na literatura, mas que isso se repete nos padrões de análise que nós fazemos. E fica muito característica aquela necessidade de controle, aquele sentimento de posse, de propriedade em relação à vítima. Se foi minha, não vai ser de mais ninguém. Se não é minha, não vai ser de mais ninguém. Se você não se comporta como eu quero, você terá algum tipo de sanção, correções para que a mulher, né, se adeque à conduta que ele espera e por aí vai. Então, os feminicídios eles acontecem principalmente nas seguintes circunstâncias. Então, associem esse perfil, né, que nós começamos a traçar dos agressores com as seguintes circunstâncias. Comunicação de decisão de separação pela vítima. Temos alguns casos que aconteceram dessa maneira. Casos extraconjugais, suspeitos ou consumados. Homens que matam, por exemplo, a amante, quando ela diz que vai revelar para a esposa que eles mantêm um caso. Então, o sujeito, para que a esposa não tome conhecimento, ele simplesmente vai lá e mata a amante, ou seja, que não tem nenhuma relação de amor, é uma relação meramente de um objeto. Então, como ela não serve mais, ou principalmente como ela começa
começa a prejudicar a imagem que ele tem perante a sociedade, ou mesmo aquilo que ele tem de estável, ele acaba tendo uma outra postura. Também o contrário, sujeito que é amante e a mulher resolve dar um basta no relacionamento, e ele não concorda com aquilo, não aceita. Não, ou em outros casos também, ciúme excessivo, que está ali em verde. O marido, ele acredita, o namorado, que a esposa tem um outro amante, ou ele constata que isso aconteceu ou não. Tem muitos casos que são suspeitos, a gente não tem uma comprovação que o fato aconteceu, mas ele acha que a mulher está traindo por uma mensagem, por um olhar, por um comportamento dela. Então ele tem ali um pico de revolta, que são os casos passionais, que a gente chama. Discussões acirradas pelos mais variados motivos. Nós observamos também o espiral da violência, começa o espiral do conflito, desculpa, espiral do conflito. Aquela situação, ela vai subindo, começa numa discussão e vai aumentando, e daqui a pouco já não se sabe nem mais por que está brigando, e nós vemos algumas situações banais, que acabam resultando em feminicídio. Inconformismo com o final da relação é um dos principais elementos. E quando todos esses fatores estão associados àquele perfil do agressor que eu comentei, com o uso de drogas e abuso de álcool, o risco dessa mulher vai lá em cima, né? Então, por exemplo, se a vítima tem um marido, um namorado com perfil controlador, excessivamente ciumento, que está o tempo inteiro fiscalizando, vendo o que ela está fazendo, e ela demonstra ali inconformismo com o final da relação, ainda usa drogas, são fatores que a gente vai encaixando para analisar o risco dessas mulheres. Capitã, todo caso de comunicação de decisão de separação pela vítima é um possível feminicídio? Não. Se a vítima não identifica ali no seu parceiro um desses traços que nós comentamos anteriormente, dificilmente isso vai acontecer, né? Deixa eu passar aqui. Um outro elemento com relação aos tipos de violência. Isso é bem importante a gente trabalhar, o pessoal da área de direito conhece melhor, mas é importante eu pontuar para que o pessoal de outras áreas percebam isso. Um dos elementos que nós temos dificuldade, além do silêncio das vítimas, é que muitas mulheres não se enxergam como vítima de violência. Então, nós temos a violência física, que é mais fácil caracterizar, chute, soco, agressão, por aí vai. Temos a violência patrimonial, que pode ser das mais variadas formas, desde controlar bens e recursos financeiros da mulher. Então, por exemplo, a mulher recebe o salário, ela já tem que depositar na conta do marido, transfere 100% desse dinheiro, e ele que decide 100% onde que vai gastar o dinheiro. Ela não tem oportunidade de participar dessa discussão, dessa decisão. O sujeito que retém obriga a vítima a fazer transferências bancárias, a fazer aquisições, assinar documentos de compra e venda. Sujeitos que impedem ou dificultam a mulher de acessar o mercado de trabalho. Também destruição de objetos pessoais, aquele negócio de destruir o telefone celular. Já vou mostrar um exemplo de violência patrimonial para ficar bem marcado para os senhores. Então, tudo isso é violência patrimonial. Temos a violência sexual, que vai desde a questão de obrigar ali a mulher a manter relação sexual. Em muitos casos isso caracteriza estupro. Não é porque a mulher é casada que ela tem que estar ali disponível para praticar o sexo na hora que o marido quer, do jeito que o marido quer, ou ali uma prática sexual que a vítima não gosta, que ela não queria fazer, por aí vai. E um outro exemplo também é a questão de proibir ou obrigar o uso de métodos contraceptivos, né? Interferindo no direito de reprodução da mulher. Então, nós temos alguns casos assim também. Tem um caso, inclusive, que nós atendemos, que era um caso bem complexo, mas só para pontuar na questão da violência sexual, nós descobrimos que toda vez que a mulher marcava dia ao posto de saúde para pegar o contraceptivo, ou mesmo para instalar, né, fazer aquela injeção, coincidia de ter um boletim de ocorrência de agressão. Então, nós fizemos um cruzamento de dados, nesse caso, junto com o apoio do pessoal do posto de saúde, e nós constatamos isso, que ele não permitia que ela tivesse ali usasse um método contraceptivo. Era um casal que tinha 6 filhos, com uma situação muito grave de violência, inclusive com cárcere privado.
Por que que é bom eu falar isso? Porque quando a gente descobriu essa situação, teve uma pessoa que comentou: "Nossa, mas ela reclama que sofria violência tão grave, se ela estava numa situação tão difícil, por que que ela tem 6 filhos?". Por que que ela tem 6 filhos? Porque ela era praticamente estuprada, não é porque ela gostava daquela situação. Então são portas que vão se abrindo para que a gente comece a enxergar algumas coisas numa outra perspectiva. Temos a violência psicológica, que ela é um pouco mais difícil de caracterizar. É importante que a vítima relate ali com detalhes de que maneira que ela se afeta. O que que é violência psicológica? Podem ser controles, manipulações que causem ali sofrimento ou dano psicológico e emocional. Xingamento, humilhação, você não serve para nada, você é uma imprestável, você é feia, você só tem alguma coisa porque você está comigo. Se você não ficar comigo, você não vai ser absolutamente nada. A hora que você sair para porta, né, da porta para fora aqui de casa, você vai ver que ninguém vai te respeitar, que tudo que você tem é graças a mim. Chantagem, isolamento social, quando o sujeito começa a afastar a vítima da família. Comentários do tipo assim, a mulher tem lá o grupo de amigas dela, ah, mas mulher casada não tem amiga solteira, e vai isolando a mulher do convívio familiar, do convívio com os amigos. Esse é um exemplo de violência psicológica. Vou dar um exemplo também no caso que nós atendemos, uma vítima que ela foi numa palestra nossa, depois ela foi conversar com o pessoal e ela percebeu que os 20 e poucos anos de casado dela, como aquilo impactava, ela não percebia, porque ao longo dos anos ela foi tendo depressão, crise de ansiedade, tomando remédio e por aí vai. E ela então percebeu que a culpa disso era a maneira como o marido tratava ela. Porque era uma mulher que, por exemplo, ela saía de casa, ela tinha que informar a quilometragem do carro dela. Ela chegava no trabalho, ela tinha que passar a quilometragem de volta. Se ela fosse no mercado, ela tinha que informar a ele. Ela não podia fazer nada na vida dela sem que tivesse esse controle. E ele disfarçava isso dizendo que aquilo era o quê? Controle não, que era cuidado. Mas ele estava o tempo inteiro sabotando ela emocionalmente e psicologicamente, sabe? Nessas palavras que eu falei para os senhores. Ah, você está muito gorda. Ah, porque você é uma imprestável. Ah, ainda bem que você é funcionária pública, porque se você tivesse que trabalhar no mercado fora do serviço público, você não ia conseguir se manter. Enfim, estava o tempo inteiro detonando essa mulher psicologicamente. Temos a violência moral, que está caracterizada com os crimes de calúnia, injúria e difamação. Vejam assim, um outro exemplo é a violência virtual. A violência virtual não está prevista na lei com este nome, tá bem? Ela acaba caracterizando uma violência patrimonial, uma violência moral, uma violência psicológica, na maior parte dos casos. Mas a gente colocou num quadrinho à parte justamente para destacar isso daí, que a violência ela pode acontecer essencialmente por um meio virtual. Então, assim, a questão do cyberbullying, de utilizar as redes sociais para difamar, para caluniar, para diminuir a ex-parceira. A questão do porno revenge, né? Divulgação de fotos e vídeos íntimos sem consentimento. E perseguição online. Tem como perseguir alguém online? Quer um exemplo? Tal do Pix. Todo mundo aí sabe o que é Pix, né? Nós temos casos de mulheres que têm medida protetiva de urgência, e daí elas bloqueiam o sujeito no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, bloqueiam no telefone e por aí vai. E o sujeito consegue acessar? Consegue. Como que ele faz isso? Pelo Pix. Ele pega o Pix, faz um Pix de 10 centavos, 15 centavos e escreve: eu vou te matar, você deveria prestar atenção por onde você anda. Fazem xingamentos e por aí vai. Então, não existe limite na criatividade do sujeito quando ele está com aquele objetivo e realmente causar um dano para a vítima. Essa do Pix, quando me falaram a primeira vez lá atrás, eu falei, não é possível. Daí nós começamos a acompanhar os casos e sim, tem muitos e muitos casos. Aqui um exemplo de violência patrimonial, olha, essa situação. Nós temos o sujeito, ah, mas ele nunca me bateu. Pois é, mas olha o que que ele fez. A mulher falou que não queria mais continuar namorando com ele. Então aqui não é uma violência física, é uma violência patrimonial e uma violência psicológica também, porque olha o que que ele fez. Ele esperou ela sair do trabalho, aí ele entrou na casa dela porque ele tinha a chave. Com uma tinta spray vermelha, ele pichou todas as roupas dela. Ele rasgou várias roupas dela. Ele cortou todos os eletrodomésticos, cortou a mangueira de gás, ele cortou todos os sapatos dela.
Então, assim, tem mais fotos, essa ocorrência ele destruiu toda a casa dela, tudo que ele podia cortar, que ele podia pintar, que ele podia danificar, ele danificou e foi embora. E daí pensa essa mulher chegando em casa e vendo essa cena. Imagine as senhoras entrando em casa e vendo essa cena. Imagine os senhores, as suas irmãs, as suas filhas, as suas mães, chegando em casa e vendo essa cena. É uma cena que, para a gente que não é dono de nada disso, já causa uma sensação ruim, né? Imagine para a pessoa, sabendo que ele pode voltar, é uma pessoa que é capaz de fazer isso, qual que é o limite dela, não é? Nós temos um violentômetro, eu não vou conseguir passar aqui porque ele é em vídeo, mas eu vou mandar para a Isabel, se vocês têm grupos do WhatsApp, para vocês poderem compartilhar, tá bem? Que ele traz justamente essa gradação da violência que muitas vezes a vítima não percebe. Então, assim, também já ouvi no nosso top 4 muitas pessoas falarem para mim, mas, capitã, sabe o que que é? É que tem mulher que gosta de apanhar. Porque a viatura vai lá várias vezes, a gente dá conselho, não sei o que e tal. Não, não tem mulher que gosta de apanhar, não existe isso. Eu nunca atendi uma mulher que gosta de apanhar. O que nós temos é uma situação que é o ciclo da violência. Ele foi relatado inicialmente por uma pesquisadora norte-americana, Eleanor Walker. Ela escreveu esse livro que, em tradução, ele significa a síndrome da mulher maltratada, a síndrome da mulher espancada. E ele vai relatar um fenômeno psicológico que se chama o ciclo da violência. O que que traz esse ciclo? Eu vou arrumar meu fone aqui, se parar de funcionar, me avisem. Tá me ouvindo ainda? O que que diz esse ciclo? Esse ciclo, ele demonstra que a violência no contexto, principalmente conjugal, ela é cíclica, tá bem? Então, eu vou pegar o exemplo de uma amiga minha, para exemplificar para vocês. Eu tenho uma amiga, 20 e poucos anos de casada também, mais de 5 filhos. Ela não se enxergava vítima de violência e ela achava que o que acontecia com ela era normal. Então, teve um dia que ela estava em casa, tinha trabalhado o dia inteiro, fez a janta. Geralmente ela fazia mais janta, porque as meninas dela também almoçavam no outro dia o que sobrava da janta, né? Esquentavam, porque ela trabalhava o dia inteiro, não podia fazer almoço, então ela fazia a janta e a janta servia de almoço para outro dia. O marido dela chegou em casa do trabalho, demorou para chegar, aí ela serviu a janta e as meninas dela estavam comendo quando ele chegou. Ele chegou em casa, viu que a janta já estava servida, ele se serviu, ele achou que a comida estava fria, e daí ele teve um surto, ele não gostou. Não, mas por que que vocês não me esperaram para comer? Já era tarde. Por que que a comida tá fria? E daí ela pegou e começou a discutir, falar que não era bem assim, que ela não podia ficar esperando ele chegar em casa, porque as crianças tinham que dormir, não sei o que, aquela conversa que a gente já sabe. Ele foi ficando cada vez mais revoltado, até que ele pegou a toalha da mesa, puxou a toalha da mesa e jogou no chão. Com tudo que tinha em cima: prato, panela, comida, copo, garfo, faca, por aí vai. Ela ficou ainda mais revoltada, porque ela sabia que não era só a janta que estava prejudicada, mas o almoço do dia também. Continuaram discutindo até que ele pegou, deu um tapa na cara dela, mandou ela calar a boca e saiu do local. Ela, com as filhas, juntaram ali as, as louças e tudo mais. Ela tem filhas de várias idades, né? As meninas ajudaram ela a limpar e foram dormir. Então tá, aqui é aquela fase que tá ali, ó, explosão violenta, tá? O que aconteceu no outro dia de manhã? No outro dia de manhã, ele acordou, eles foram tomar café E dentro do da celular da manhã, minha. como se nada tivesse acontecido, não é? É mais fácil voltar à normalidade. Então, nós observamos esse comportamento padrão do agressor. Ou ele faz de conta que não aconteceu nada e a vida segue normalmente, porque é mais fácil fazer de conta que tá tudo bem, ou ele pede desculpa, diz que nunca mais vai acontecer, não sei o quê. E daí entra a fase que a gente fala de lua de mel, que fica tudo bem. Porque, de novo, é mais fácil para a gente voltar para a normalidade, né? Ninguém casa pensando em separar. É mais fácil para a gente resgatar. Capitã fechou seu microfone. E pensar que talvez dessa vez tenha sido a última. O Né? vídeo Então vem também, amor, capitã. promessas, negação do fato e por aí vai. Só que assim, os motivos pelos quais aquele relacionamento é um relacionamento abusivo continuam ali. Então a relação volta ali para as tensões, ameaças e por aí vai, isolamento, vai depender do relacionamento, acúmulo de tensão,
E daí a situação vai voltando até para a questão da explosão violenta. Então vamos pegar o caso de volta dessa minha amiga. Ficou tudo bem durante uma semana, né? Até que teve um final de semana seguinte, ela chegou em casa com a unha pintada, ela tinha um casamento para ir à noite. Ela pintou a unha dela de vermelho. Na hora que ela foi servir o almoço, o marido dela viu aquela unha e falou assim: essa unha vermelha é unha de prostituta. Unha vermelha não é unha de prostituta. Vermelha é só uma cor, como outras qualquer. A gente não pode também desrespeitar as mulheres que têm essa profissão. É um xingamento, uma ofensa dupla. Unha vermelho é como o azul, é como o amarelo, por aí vai. E a mulher minha não usa essa cor. E o que que ela fez? Ela foi lá, ela tinha feito a unha para ir no casamento. Tirou o esmalte e foi pro casamento com a unha limpa, né? Vamos colocar assim. E ela disse que aquilo disse que doeu mais nela do que ter levado o tapa da outra vez do, do, do jantar, sabe? Porque ela ficava o tempo inteiro no casamento olhando para a unha dela e lembrando o que tinha acontecido. E que de novo ela tinha que ter se sujeitado. E que se ela não fizesse isso, provavelmente ela ia apanhar. Então vejam que a vítima ela vai se modulando às vontades do agressor. Hoje a janta estava fria, então agora só vou servir a janta quente. Hoje é a minha unha vermelha, mas daqui a pouco é a unha azul, daqui a pouco são as minhas amizades, daqui a pouco é a minha roupa, daqui a pouco é o jeito que eu falo. E aos poucos as mulheres elas vão perdendo a sua identidade. Quando a gente conversa com uma mulher vítima de violência, ela não sabe o que ela gosta de fazer. Você pergunta, e aí, o que você gosta de fazer no teu tempo? Mulher ter tempo livre é difícil, né, professora Isabel? Principalmente quem tem filho pequeno. Mas se eu perguntar à professora Isabel, professora, o que a senhora gosta de fazer? Se a senhora tivesse tempo livre, o que a senhora gostaria de fazer? Ah, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de ir pra praia, eu gosto de ler, eu gosto de assistir série, por aí vai. Quando a gente conversa com uma mulher vítima de violência há muito tempo, ela já se despersonalizou de tal forma que ela já não sabe mais o que ela gosta. Ela gosta daquilo que não dá problema dentro de casa. E cada vez mais vão ficando rareando as opções. Então, de novo, não tem mulher que gosta de apanhar. Tem mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, medo demais para acusar, ou pobre demais para ir embora. E por que a mulher não abandona? Porque ela gosta de apanhar? Não. Primeiro que ela tem a ligação afetiva com o agressor. É um sentimento maldito, vamos colocar assim. Porque de um lado ela gosta, ela sente amor por aquela pessoa. Ou pelo menos ela tem uma expectativa de sentimento. Em alguns casos ela está tão acostumada que ela mistura esse sentimento de costume com amor. E não é bem a mesma coisa. Mas vejam só, de um lado é um sujeito que ela ama e da mesma maneira é um sujeito que lhe traz muito sofrimento. E no ciclo da violência, ela passa por todo esse turbilhão de emoções, fica bem pontuado isso. Elas acreditam que a situação pode melhorar, é bem comum. Tem medo de sofrer uma violência ainda maior. É muito comum mulheres que não chamam o 190, não chamam para a polícia, porque elas sabem que uma hora esse sujeito vai ser preso e aí ele volta para casa, e ele volta para casa pior, com mais raiva. Como é que vai ser? Tem mulheres que não denunciam porque elas têm vergonha do vizinho, de amigo, de família. Não é incomum nós atendemos casos que as pessoas pensam, falam assim: nossa, mas o fulano e a ciclana, eu não sabia que eles passavam por isso, eles parecem tão felizes nas redes sociais, nas fotos do Instagram. Não é sempre assim. Temos casos, a gente observa muito na polícia, que as vítimas têm medo de prejudicar o agressor, têm medo de prejudicar os filhos. Tem um caso de também uma amiga minha que nós atendemos, é uma situação de mãe e filho. O filho dela é usuário de droga, indicador alto de risco. Ela sempre ligava pra gente pedindo ajuda, mas sempre que a gente ia lá, o filho dela não estava mais. Aí nós falamos para ela: olha, fulano, o dia que a gente for aí, mandar uma viatura, nós chegarmos aí, a gente vai levar ele preso. Não adianta a senhora falar que não quer, porque a senhora está numa situação de risco. Aí teve um dia que ela me ligou e dava para ouvir pelo telefone ele quebrando tudo e gritando e não sei o quê. E nesse dia eu liguei para o 190 e o próprio o atendente se assustou, porque ele dava para ouvir, né, de um telefone para o outro. Peguei o telefone do meu marido para ligar. Mandaram uma viatura, a viatura chegou rápido, bem na hora que o sujeito ainda estava naquela fúria, quebrando tudo, xingando, ameaçando a mãe dele. Prenderam, levaram para a delegacia. Ele ficou preso uns 2 dias, depois ele foi solto, uma medida protetiva de urgência. Ela me ligou, uns 3 dias depois, falou assim: ô Carolina, vai demorar muito pro fulano voltar para casa? Deu, não, acho que mais uns dias provavelmente vai sair. Eu não sei quais são as condições do juiz e tal. Ela,
É porque, assim, quando fecharam o camburão, eu senti uma sensação de morte. Eu não quero que ele fique preso. Daí eu vou falar o quê? Ela é mãe dele. Eu vou julgar ela? Né? Quem é mãe, quem tem filho, sabe? Deus o livre uma situação dessa, mas quem que imagina um filho preso, passando necessidade, por pior que seja a situação? Então a gente tem que ter um pouco de empatia, não aceitar a violência, mas tentar entender o que passa no coração e na cabeça dessas mulheres. Já, ó, não quer que o pai de seus filhos vá preso, é muito comum, o filho também, como eu falei. Mulheres que se sentem culpadas ou responsáveis pela violência que sofrem, isso é muito comum no caso de mãe e filho. Já ouvi também situações assim que a gente vai na casa e a mulher fala: Ah, mas é porque eu deixei queimar o arroz. Mas deixar queimar o arroz não é motivo para você apanhar. Ah, porque eu atrasei para chegar em casa, porque eu perdi o ônibus, porque ele tentou falar comigo e não conseguiu. Mas isso não é motivo, não existe motivo que justifique uma agressão nesse sentido, sabe? Tem mulheres que têm sensação de fracasso e culpa na escolha do parceiro, mais ou menos assim. Eu escolhi, eu casei, eu tenho que aguentar até que a morte nos separe. E às vezes é bem isso mesmo, mas não é morte, que a vida correu e ficaram velhos, ou enfim, e faleceram no curso natural da vida. É a morte por violência, do agressor. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva com relação à questão da religião. Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu sou católica, eu respeito muito a religião de todas as pessoas. Fui criada assim com meus avós, era cada uma de uma religião, meu avô também. Então eu respeito todas as crenças. E eu acho que a igreja, acho não, tenho convicção, que a igreja ela tem um papel muito importante no resgate de famílias, no resgate de casais, e por aí vai. Porém, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa tentativa de resgate de relacionamentos violentos, tá bem? Porque às vezes, aliás, às vezes não, na maior parte dos casos, não tem como aquilo terminar bem. Então, às vezes, a mulher insiste naquele relacionamento, que ela não quer se separar, ela não quer divorciar, ela não quer tomar uma medida mais drástica, porque ela acredita que ela está praticando um pecado, porque ela acha que ocorrerá ali de repente, um milagre, o marido dela vai melhorar. Não que isso seja impossível, né? Quem sou eu para dizer o que é impossível para Deus? Não é isso. Mas eu gostaria que as pessoas observassem isso com um pouquinho de cautela, porque às vezes nós mantemos algumas pessoas em situação de violência e a Bíblia mesmo não defende a violência conjugal. Então, a gente toma um pouquinho de cuidado quando a gente trabalha isso em alguns grupos. Muitas mulheres não têm condição financeira para mudar o rumo de sua vida. Nem todas. Algumas são independentes e elas, inclusive, bancam o agressor. Mas aí a dependência emocional. Mas outras mulheres não têm condição. Então, para isso, a gente precisa criar algumas oportunidades. E os últimos 4 casos ali foi aquele que eu citei para os senhores, né? As mulheres elas vão perdendo a identidade, é uma anestesia emocional, elas se acostumam, elas perdem a esperança, elas acreditam que a vida é assim mesmo. Tem casos assim, casos gravíssimos. Agora os senhores podem ver, tá aparecendo cada vez mais na mídia essas mulheres que são identificadas em situação de cárcere privado, que elas estão naquela situação há anos. Então, quando uma mulher resolve pedir ajuda, dificilmente é porque a situação aconteceu uma vez. Geralmente aquilo já aconteceu várias vezes e ela está se ensaiando, sabe? Então a gente não pode perder essa oportunidade de quando a vítima nos procura pedindo ajuda. Então, assim, esse tema, ele é bem difícil de trabalhar e a gente utiliza muito a questão do iceberg como um exemplo, assim, para os senhores tentarem compreender um pouquinho. Quando o policial vai atender a ocorrência de violência doméstica de 190, geralmente quem liga é um vizinho ou alguém que está passando pela rua. Dificilmente é a vítima. A maior parte das vezes é alguém que escuta. Um familiar, um vizinho. Temos casos, como eu falei, de pessoas que estão passando na rua, escutam e acham estranho. Daí o policial atende a ocorrência, o que ele vê é o que está para cima do oceano ali, tá vendo? É uma parte do problema. Às vezes a vítima mente, ela tá toda machucada, mas ela diz que não aconteceu nada. Dá para ver que ela estava chorando, a casa está quebrada, as coisas estão no chão, mas não aconteceu nada. E se a gente conseguir caracterizar, encaminha, senão a gente respeita, chama ela num canto, conversa, vai abrindo, né, plantando sementes. Por quê? Porque o convite para esse tipo de
tema é que os senhores mergulhem, que os senhores olhem o que tem para baixo do oceano, porque é necessário a gente trabalhar com a complexidade disso. Geralmente, os casos são muito mais do que aquilo que a vítima relata inicialmente. Então, se eu me contento só com o relato inicial, fica por isso mesmo. Por isso a gente trabalha com as revisitas. Vou explicar um pouquinho na sequência. As vítimas, elas querem solução, mas elas apresentam resistência, é o tal do susto. Uma das primeiras ocorrências que eu atendi quando entrei na polícia, eu conto geralmente as mesmas, porque são casos que já passaram há bastante tempo, para que as pessoas não se identifiquem, né? Mas esse caso, quando eu trabalhava num determinado município, não era em Curitiba, eu fui atender uma ocorrência, o sujeito tinha agredido bebido, agredido a esposa, ele foi preso. Ela foi sentada no banco de trás da viatura, bem patroa, assim. O cara, o sujeito, o marido dela preso no camburão, e ela foi assim, como quem diz, viu o que você fez? Então agora você vê que não é bem assim. Então nós levamos na delegacia, foi feito flagrante, já era de madrugada, eu não ia deixar a senhora voltar para casa, nem ônibus tinha mais, né? Então nós fomos levá-la de volta para casa, depois do atendimento na Polícia Civil. Aí no caminho, ela olhou para minha cara e falou assim: ô menina, naquela época ela podia chamar de menina, né? Essa ocorrência tem quase 20 anos. Daí ela olhou pra minha cara e falou assim: que horas que eu posso vir buscar meu marido amanhã? Eu, não, dona Maria, não é bem assim. Ele vai responder, tem que ver o que, que o juiz vai decidir, o que, que o delegado vai decidir e tal. Dela, não, não, não. Amanhã é domingo. As crianças vão almoçar lá em casa. As crianças dela já estavam com 30, 25 anos, sabe? As crianças vão almoçar e como que o marido não vai estar em casa para receber o almoço de família? Então, veja, tem o carinho, sabe? Ela quer que a gente adote uma providência, ela não quer mais que aconteça, mas ela também não quer que ele fique preso, ela não quer perder a convivência. Então, vejam como é difícil esse sentimento, sabe? Tem esse vínculo emocional muito forte. E por que que interessa para a polícia militar? Ah, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, mete a colher, mete a faca, a escumadeira, o garfo, a travessa, tudo. Por quê? Porque vai acontecer de novo e de forma mais grave. A vítima vai se acostumando com aquelas pequenas violências, aquela violência ela vai aumentando, vai aumentando. Ah, hoje foi só um xingamento. Aí você se acostuma com o xingamento, ele me xingou outra vez também, agora. Daqui a pouco é um apertão, um beliscão, um soco, um chute, e vai migrando. Nem todo feminicídio é uma escalada de violência, principalmente os passionais, tá? Às vezes não havia um relacionamento violento, ou a vítima não percebia isso. Até vou compartilhar o link do fato que aconteceu em Paranaguá, uma entrevista, eu vou passar para a professora Isabel. E o fato, a tentativa do feminicídio, o feminicídio acontece quando o sujeito fica muito revoltado e quando acontece uma situação que tira ele de uma pseudonormalidade. Nem sempre existe essa escalada da violência, mas ela se caracteriza na maior parte dos casos, tá bem? Não é uma regra absoluta, toda regra tem a sua exceção. Não sei se nós temos aqui mulheres e homens que moram em ambientes rurais, provavelmente sim, né, professora Isabel? Então não vou pular Tem. essa lâmina. Então, assim, nas regiões rurais, o nosso desafio, ele é ainda maior. Sabe por quê? Porque as mulheres rurais, elas têm uma sobrecarga de trabalho. As mulheres que vivem no ambiente urbano, a gente sabe que sim. Mas, geralmente, as mulheres que têm ali, principalmente uma propriedade rural, é full time cuidando daquilo. Principalmente quem tem criação. Nós pegamos uma ocorrência uma vez com uma mulher que ela era dona de uma fazenda de gado leiteiro, e ela tinha que ordenhar as vacas em 2 momentos do dia, de manhã e de tarde. E se eu falasse para ela que nós íamos colocá-la em um abrigo, assim, ela não quer. Não é a realidade deles. Sem falar que eu tirasse as mulheres do ambiente onde elas estão acostumadas, com o ambiente do campo, e trazer para a cidade para ficarem confinadas em um abrigo, isso por si só já é um estresse. Então, nós precisamos de alternativas específicas para as regiões rurais. Nós começamos a trabalhar junto com o pessoal agora da Patrulha Rural, para estabelecer estratégias que caibam para essa população que sofre muito. Porque, assim, pensem os senhores, a mulher numa chácara, num sítio, em uma fazenda. Ainda que ela tenha um botão do pânico, vamos supor, dá tempo de chegar uma viatura no interior? Não dá tempo, se a situação estiver acontecendo. Então, essa distância geográfica em relação às áreas urbanas e o isolamento entre propriedades, porque ela pode gritar, o vizinho não vai ouvir assim de imediato, né? Então são necessárias estratégias específicas. Nós incentivamos muito nesses casos que as mulheres tenham ali pessoas de confiança, que elas tenham um plano de fuga, um plano de segurança, que elas, quando percebem que o marido, por exemplo, bebeu demais e ela sabe que ele vai ficar agressivo,
que ela procure a casa de uma outra pessoa, ou procure um lugar na propriedade em que ela fique, possa ficar mais segura, e por aí vai. Então, é um desafio à parte que a gente precisa desenvolver essas estratégias conjuntas para proteger também as mulheres que moram no campo. E assim, eu quero que os senhores também pensem que a violência, ela não afeta só a mulher, ela destrói a infância e a adolescência. No caso do feminicídio, mãe morta e pai preso. A desembargadora Priscila Placha Sá escreveu o doutorado dela sobre isso. E aí, as crianças ficam com quem? Ah, vai ficar com a tia, vai ficar com a avó. A tia cuida bem, a avó também. Mas não é igual a mãe, né? A gente sabe disso. E fora os casos de crianças que simplesmente não têm para onde ir. E elas vão para abrigos. Então, até hoje, elas tinham a casa delas. Aconteceu a tragédia, o pai matou a mãe, e amanhã tudo aquilo ruiu. Se não tiver quem cuida, elas vão ter que ficar no abrigo. Todos os sonhos, todas as expectativas, todas as perspectivas. Esses dias eu estava vendo uma entrevista de uma menina que falou que o pai dela matou a mãe quando ela tinha 5 anos. E que o maior sofrimento dela a vida inteira foi a saudade da mãe. Que ela nunca superou a saudade que ela sentia da mãe. Então é muito triste essa perspectiva. Isso tem reflexo na personalidade, agressividade, estresse, depressão, ansiedade, excesso de passividade em alguns casos. E por aí vai. O que eu quero então destacar é que eu podia falar com os senhores assim dias, a gente brinca que dá para falar de violência doméstica de 20 minutos a 5 dias seguidos. Capitã, seu áudio parou de novo. Para mim aqui ele está aberto. Tá aberto. Funcionando normal aqui. Tá bem. Para mim ele está aberto. Acho que às vezes alguém faz um mute geral e o meu fecha também. Mas aqui ele está aberto. Quem comentou está ouvindo? Acho que é a Cláudia que apareceu na tela para mim aqui. Não sei se foi a senhora. Mas eu deixo duas Pra mim tá bibliografias para os ok senhores. aqui também. Tá, obrigada. Então, eu deixo duas bibliografias para os senhores. Esse livro, O Menino Criado como Cão, é um livro triste, não é um livro feliz, mas é um livro que traz a perspectiva de um psiquiatra, de um médico. Ele traz ali, de forma bastante técnica, os impactos que a violência traz para as crianças, Capitã, tá sem o áudio e sem o vídeo. Deixa eu ver aqui. É que para mim ele Tá, aparece Tá normal. normal tá aqui. aparecendo, capitã. Tá aparecendo, às Pra vezes mim tá normal. às vezes é problema da internet ou do acesso do aluno, a forma como tá o acesso. Tá tudo aparecendo normal. Tá. Então, eu deixo Ok aqui também. Eu deixo essas duas sugestões de leitura para quem tiver interesse. Esse Como Morre uma Mulher é um dos textos que eu mais gosto, da Ana Paula Portela. É só jogar no Google esse, Como Morre uma Mulher, vai aparecer em PDF, é bem interessante. Então, assim, onde eu posso pedir ajuda? Comportamento de risco e plano de segurança. Então, se você é mulher vítima de violência doméstica, o que você pode fazer? Tá bem? Primeiro, eu quero que os senhores e as senhoras saibam assim que todo relacionamento abusivo é um relacionamento de risco, em diferentes graus, e que isso pode evoluir. E eu vou trazer uma situação muito triste que aconteceu com um policial nosso, o soldado Reolon, isso foi em 2023. Ele foi atender uma ocorrência de violência doméstica envolvendo um casal de idosos. E o agressor tinha mais de 80 anos, a vítima estava na faixa dos 65. Eles chegaram para atender a ocorrência e já tinham ido lá anteriormente, e a situação continuou. Ligaram novamente 190, eles voltaram lá. E assim, eu imagino que eu atendendo essa ocorrência, um casal de 80 e poucos anos, outro de 65, eu ia atender essa ocorrência como se eu estivesse falando com os meus avós, por exemplo. E eles entraram na casa, não sei como que foi o padrão deles, não é isso que eu estou analisando, mas assim, o policial conversou com a vítima falou que o agressor estava no quarto, e ele perguntou se ele tem arma, a vítima falou que ele tinha, mas não tem mais. Quando o policial foi abrir a porta do quarto, o agressor realizou um disparo de arma de fogo que pegou no vazio do colete balístico e ele morreu. Uma das nossas tragédias. Então, não era uma ocorrência que, via de regra, a gente acha arriscada. Veja, um idoso, o idoso do idoso, que a gente fala pelo Estatuto da Pessoa Idosa, né? Os que têm mais, os 80 a mais. Quando que a gente ia imaginar que um senhor desse ia ser periculoso nesse ponto? Então, infelizmente, tirou a vida do nosso policial, deixou os filhos dele, deixou a esposa, deixou a família, em uma ocorrência
E, inicialmente, talvez não tivesse risco. Então, nós tratamos, é bom que os senhores saibam, toda ocorrência de violência doméstica como uma ocorrência de risco. A gente nunca sabe o desfecho dela. E da mesma maneira, é o que as vítimas têm que pensar. Você vive um relacionamento violento e abusivo, saiba que esse é um relacionamento de risco. Eu não posso dizer que nunca vai acontecer nada mais grave com você, porque pelos casos que a gente acompanha, não só de feminicídio, mas de lesão corporal grave, lesão corporal que deixa sequela, pode ser que a situação evolua. Então, temos algumas orientações básicas de segurança. Então, assim, não subestime brigas e discussões. Sempre que se sentir ameaçada, acione 190, tá bem? Começou a ver que a situação fugiu da normalidade. Isso também é interessante, porque a normalidade da vítima de violência, ela não é o normal que seria para gente que não vive num contexto de violência, sabe? Então, a própria questão da percepção do risco pela vítima, ele já é questionável e subjetivo. Elas subestimam, né, a situação. Mas, assim, em caso de tensão, a gente recomenda que procure evitar confronto, tá? Não discuta, tente proteger partes sensíveis do corpo se porventura a agressão já começou, sobretudo em caso de uso ou abuso de álcool, quando o sujeito ele fica ainda mais alterado. Aqui não é uma situação de baixar a bola, né? Tem mulher que fala, eu não vou aguentar desaforo, não sei o quê. Não, é simplesmente de você reduzir a tensão e o risco. Cortar o espiral do conflito, evitar que aquilo aumente. Outra coisa, começou a discutir, começou a brigar, antes mesmo da agressão física, tem mulheres que elas sabem quando a situação vai chegar na agressão física. Evite ficar em locais que você possa trazer mais risco, né? Procure locais que tenha porta, que tenha janela, se você precisar sair. Evite, por exemplo, a cozinha. A cozinha tem o quê? Faca, panela, cadeira, o próprio fogão ali, que estiver, às vezes, esquentando, fazendo uma comida, potencializa uma agressão, uma queimadura, e por aí vai. Banheiro tem box de vidro, geralmente tem tesoura, tem lâmina de barbear, que são extremamente, que podem ser utilizadas como arma, ou mesmo para potencializar uma agressão, para machucar mais, para ferir mais. É muito comum que a gente observe que o agressor procura, às vezes, machucar o rosto da mulher, fazer cortes no rosto da mulher, cortar o cabelo, tem casos assim também. Garagem também não é um lugar adequado para que você procure uma situação assim, porque lá tem ferramentas diversas, né, que podem ser utilizadas como arma. Então, tente racionalizar, mas isso não é no momento que você está no episódio de violência que você vai pensar. Você tem que exercitar isso antes, quando meu marido chegar embriagado em casa. Quando eu perceber que está chegando naquele ponto que ele vai se descontrolar, que eu já sei que pode piorar a situação, eu vou sair da cozinha, eu vou para a sala, eu vou para a área onde se eu gritar alguém vai me ouvir. Nesse sentido, sabe? A vítima já tem que ir ensaiando isso na cabeça dela antes para evitar para que isso já seja meio que um comportamento reflexo quando começar o episódio de violência. Outra coisa, procure alguém com quem você pode conversar e que você possa avisar, além do 190, que você está numa situação de emergência. O vizinho, sabe? Se você tem um bom relacionamento com o vizinho, peça para que, se ouvir um barulho esquisito, um barulho diferente, que ligue 190, que ele não espere para ver o que acontece. Tenha em mente um roteiro de fuga, isso principalmente em situações de mulheres que vivem no ambiente rural, de modo que você possa sair daquele local. A gente fala principalmente para situações que a gente faz redução de risco, né? Que a gente sabe que a mulher está numa situação de risco, que dificilmente ela vai abandonar aquele relacionamento, ou que ela ainda está naquela fase de absorver essa possibilidade, para que ela deixe ali um material, uma mochilinha pronta. Chegamos nesse ponto em alguns casos. A mulher deixa uma mochilinha com muda de roupa dos filhos, muda de roupa dela. Ela te deixa cópia de documentos, cópia de chave da casa, se ela precisar sair, depois ela tem como voltar, cópia do controle do portão e por aí vai. Oriente seus filhos como proceder em momento de crise. Fale para eles não se atravessarem. Crianças não são um impeditivo de violências mais graves. Isso a gente comprova pelos inúmeros casos de mulheres que são mortas na frente, na presença dos filhos. E em muitos desses casos, as crianças que têm um pouco mais de idade verbalizam isso. Elas falam que elas tentaram impedir o pai de matar a mãe e não conseguiram. Muitas crianças carregam isso como uma culpa. São situações muito trágicas, mas eu não preciso chegar no feminicídio. As agressões cotidianas podem atingir as crianças também, então orientem elas que não interfiram, que procuram um lugar seguro e que chamem ajuda. Ensinem as crianças, uma boa parte das crianças hoje tem celular, a ligar 190 a chamar ajuda. Em caso de separação recente, senhores e senhoras,
informe no condomínio. Nós temos casos trágicos que acontecem, de ocorrências graves. Eu não moro em condomínio, eu moro em casa. Mas eu sei, até porque meu sogro, minha cunhada mora em condomínio, eu chego lá na portaria, o sujeito me conhece, ele me deixa entrar. E às vezes ele nem avisa o meu sogro, a minha sogra, por exemplo. A gente tem até o código da porta e a gente entra. Se a mulher está numa situação de separação recente, é bem importante que ela não faça isso. Que ela envie esforços ali para que ela fale para o síndico que o sujeito não pode mais entrar. Se for possível, troque o código da fechadura ou troque a chave da fechadura para garantir que ele não vai acessar a sua casa quando você não estiver lá ou quando você estiver sozinha, né? O que é mais grave ainda. Sugerimos que troque senhas de e-mail, autentificação 2 fatores no WhatsApp, sempre é bom instalar. Troque senha de rede social. Já pegamos casos de agressores que eles furtam, entre aspas, ali, as redes sociais e o WhatsApp da vítima, começam a mandar mensagens denigrindo a vítima para os amigos e por aí vai. Principalmente mulheres que utilizam o celular muito para trabalhar, por exemplo, tem um pet shop, trabalha com entrega de doces, faz doces, bolo para fora, que no celular dela ali tem toda a rede de contato dela, todas as mensagens, todas as encomendas. Então, o sujeito, ele consegue capturar o WhatsApp, se a vítima não tem autenticação de 2 fatores, e, puxa, é um baita de um atraso profissional para ela, e não flexibiliza o cumprimento de medidas protetivas de urgência. Tá? Medida protetiva de urgência, elas funcionam desde que a vítima também cumpra. A gente fala que cumpre. A gente fala que MPU é uma via de mão dupla, né? Não é só o agressor que não pode se aproximar da vítima. A vítima também não pode se aproximar do agressor. Ela também não pode ligar para ele. Então, ela também tem que se preservar e manter essa distância. E não permitir nenhum tipo de concessão. Ah, eu só queria conversar com você mais uma vez. Vamos fazer um lanche para ficar tudo bem. Não. Se você está em uma situação de risco, você é uma medida protetiva, não vá. Ah, eu só quero ligar para você. Só dele fazer esse contato já está descumprindo medida protetiva. Não pode. Arrume um terceiro facilitador que viabilize essa conversa se for necessário, mas não flexibilize medida protetiva de urgência. A rede de proteção. É bom que todo mundo saiba, conheça a rede de proteção do seu município. Aqui em Curitiba está muito fácil, porque nós temos a Casa da Mulher Brasileira, eles estão sempre se aperfeiçoando. Claro que a demanda é muito grande, então o atendimento lá não é um atendimento tão rápido, mas ele tem muitos encaminhamentos assertivos que ajudam e salvam vidas diariamente, né? Então tem a Polícia Civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o município tem obrigação de fornecer vários programas de empregabilidade, programas voltados à questão da assistência psicológica e emocional da vítima e por aí vai. Cada município tem o seu e é importante que os senhores procurem, nos locais onde os senhores trabalham, esse serviço. Então, assim, a Patrulha Maria da Penha, um pouquinho sobre o nosso trabalho, rapidinho, já estou me encaminhando para o final. A Patrulha Maria da Penha, nós trabalhamos aqui no estado do Paraná um pouco diferente de outros estados. Aqui no estado do Paraná, a gente não trabalha só com programas, com visita de fiscalização de MPU. Nós fazemos visitas para vítimas e para os agressores também, em decorrência de boletins de ocorrência registrados e denúncias recebidas. Por quê? Porque mais de 90% das mulheres mortas, elas não têm medida protetiva de urgência. Então, não me adianta trabalhar só com fiscalização de MPU se eu quero combater feminicídio. Eu preciso também visitar aquelas outras mulheres que registraram alguma ocorrência para levar uma orientação, para levar uma informação. Geralmente, as nossas equipes elas são preferencialmente preenchidas por uma policial feminina, mas não de maneira exclusiva. E isso é uma coisa também que a gente começou a trabalhar. Por quê? Porque vejam os senhores e as senhoras, no ano passado, a gente registrou 150 mil ocorrências quase. E as mulheres na Polícia Militar não chegam a 10, 11% do contingente. Se eu for trabalhar obrigatoriamente como policial feminino em todas as equipes, a gente não dá conta. Principalmente se eu tiver a pretensão de atender, de fazer ações preventivas em todos os municípios do estado. Não tem como. Então, nós trabalhamos com uma capacitação do efetivo e os policiais eles devem cumprir protocolos estabelecidos para que eles possam fazer o básico, que é dar uma assistência inicial para a vítima, sempre atender a ocorrência com imparcialidade. Nós não estamos aqui para hostilizar agressores, não é a nossa função. Nossa função é levar orientação e proteção. Orientar sobre a rede de proteção, os tipos de violência e quais são os encaminhamentos que a vítima deve adotar em termos de prevenção.
Então, a gente trabalha, como eu falei, com essa orientação, inclusive dos agressores. De novo, não é para hostilizar, não é para ameaçar. O próprio agressor, muitas vezes, ele ficou muito tempo abandonado pela legislação, vamos colocar assim. Mas hoje nós temos observado a importância de grupos reflexivos, porque o agressor ele não pode ser tratado como um pária da sociedade, né? Nunca mais ele vai se restabelecer. Não, nós temos que trabalhar que a vítima ou o agressor estão em uma situação transitória e que eles têm como resgatar essa situação. A vítima não precisa ser vítima para o resto da vida, o agressor não precisa ser agressor para o resto da vida. E nós observamos que os grupos reflexivos dos autores de violência, eles funcionam muito bem para que esse sujeito possa retomar a vida dele, não praticar novamente esses atos, seja com a atual companheira ou em relacionamentos futuros e por aí vai. Então, nós trabalhamos no auxílio ou construção da autonomia da vítima e dessa percepção do risco, né? Toda violência grave, não apenas a física. Eu vou deixar aqui também para os senhores o programa Ampara, da Defensoria Pública, que foi lançado esses dias. Ele trata de solicitação de medida protetiva de urgência. Então, algumas mulheres não têm dinheiro para entrar com uma ação, ou não têm coragem, ou mesmo elas não sabem por onde ir. É um programa fácil de lembrar, Ampara, né? Eles atendem as mulheres independentes de renda, porque eles entendem que toda mulher em situação de violência doméstica e familiar é uma mulher vulnerável, independente dela ter uma condição financeira boa ou ruim, né? Ou mais carente, assim. Então, eles atendem para todo mundo. Vou deixar o QR Code, mas só jogar no Google, Programa Amparo, da Defensoria Pública. E assim, para os demais que não são vítimas de violência, não estão passando por essa situação, o que eu posso fazer? Vocês sempre podem fazer alguma coisa. É isso que eu quero que os senhores guardem também dessa palestra. Pode acolher, pode apoiar, escutar, acionar ajuda. A única coisa que os senhores não podem fazer é julgar, tá? De novo, né? Mulher gosta de apanhar, não. Lembrem de todas aquelas situações. Pensem como é difícil esse mecanismo psicológico e pensem como é difícil da pessoa superar essa situação e pedir ajuda, né? Então, qual que é a melhor alternativa para enfrentar a violência? Ligar para a polícia? Nem sempre. Prevenir, acolher, criar caminhos, ter persistência e principalmente paciência. Cada vítima tem o seu tempo. Ah, mas eu já vim 10 vezes atender essa vítima. Pois é. Então vá lá, 11ª vez. Pode ser que nessa ela resolva sair dessa situação. Lembre, toda vez que você conversa, toda vez que você se predispõe a ouvir, toda vez que você dá um suporte, você planta uma semente para que aquela pessoa vá se encorajando a sair daquela situação. Quanto tempo isso vai levar, a gente não sabe. Mas nós observamos de novo que não tem um padrão, vai depender de cada mulher. Tivemos um caso de uma moça que ela sempre achava que o marido ia melhorar, e nunca melhorava, sempre um novo episódio de agressão. Aí ela engravidou, e ela pensou, não, agora vai, engravidou de uma menina, né, toda feliz, que agora acho que não vai mais acontecer, enfim. Quando a nenê dela nasceu, ela foi para casa, no 4º dia que ela estava em casa, o sujeito se enfureceu, sei lá com o quê, porque não tem nenhum motivo que justifique isso, e bateu nela novamente. E daí foi quando ela percebeu que aquela situação nunca ia mudar. Que ela ia colocar a filha dela vivendo num relacionamento abusivo, num lar violento, e ela não queria, ela preferia ser sozinha. E foi o tempo dela. O tempo dela foi depois do nascimento da filha. Então a gente tem que respeitar. Cada vítima tem o seu tempo, cada um sabe onde o calo aperta. E para nós resta o principal papel, que é dar suporte, dar proteção, e estar sempre disponível para auxiliar, para ajudar. Vocês também podem auxiliar de alguma forma, como eu falei, tá escutando briga dos vizinhos, liga 190, tá? Não espera, não espera. Bate na parede. Ô, tá tudo bem? Ah, não tenho coragem. Liga 190, tá? Faz isso, porque é melhor a equipe chegar lá e não ter acontecido nada do que a gente resgatar uma situação de feminicídio como já aconteceu. Tá passando na rua e vê alguém brigando, não precisa interferir, às vezes nem é seguro, às vezes o sujeito tá com uma faca, alguma coisa assim. Liga 190, chama mais gente para ajudar. Conhece uma amiga que está passando por situação de abuso, uma familiar? Procura, tente puxar assunto, tá? Fique à disposição, vê se ela fala alguma coisa, dá suporte. Desconfiam, sabe, de uma pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo, mas não é uma pessoa chegada, tu, uma pessoa com quem você não tem afinidade para conversar, faz uma denúncia no 181. O 181 diz que denúncia é gratuito. Relata ali o que está acontecendo. Vai calhar de uma viatura da polícia bater lá, fazer uma visita. E eu vou finalizar aqui, praticamente, falando desse caso que aconteceu no estado do Paraná, na virada do ano. Essa situação é uma situação que me impactou bastante, uma menina jovem. Eles moravam num apartamento em Londrina. E quando eu fui ver o boletim, os policiais tiram foto. Daí eu fui ver que estava tudo quebrado a casa daquela menina, toda quebrada.
eles moravam tipo uma kitnet, assim, um apartamento pequeno, a cama quebrada, o armário quebrado, coisas no chão. A menina foi morta enforcada, enfim, muito machucada, muito violentada. E assim, era um apartamento, um prédio. É impossível, impossível, olha, é impossível que ninguém tenha ouvido isso. E talvez se alguém tivesse ligado 190, se alguém tivesse batido na parede, se alguém tivesse batido na porta e gritado, e o que que você está pensando? E a gente está ligando para a polícia, não sei o quê, talvez essa menina estivesse viva até hoje, sabe? Então, muitos dos feminicídios, eles não acontecem só por causa da vítima. A gente não pode culpabilizar a vítima nunca, mas também por omissão nossa, porque o sujeito ele tem certeza que ninguém vai ligar, que ninguém vai ter coragem de se meter, que ninguém vai ter coragem de ligar para a polícia. Ele ameaça, mas é um machão de cozinha, ele só bate na mulher dele. Contra outras pessoas, dificilmente ele vai ter uma atitude violenta. Então guardem essa informação. Quantos dos feminicídios poderiam ter sido evitados se as mulheres, se alguém tivesse intervido, se alguém tivesse ligado para a polícia, não ficasse achando que foi só mais uma briga do vizinho? Não é normal. Começou a ouvir barulho de coisa quebrando, coisa caindo, começou a ouvir levantar a voz, não é normal. Vou deixar aqui depois para os senhores acessarem, eu vou compartilhar essa apresentação para pegarem os links e tudo. Então, assim, eu já falei a questão do coletivo, de nós todos nos responsabilizarmos, de sermos as pessoas que colaboram, que incentivam, que salvam, que ligam 190, que não aceitam a violência. E para as mulheres que estão assistindo essa palestra, se você foi vítima de violência, se você está numa situação de violência, a gente sabe que não é fácil de a senhora tomar uma decisão, que é difícil da senhora sair desse caso, né? Sabemos todas as coisas que passam pela sua cabeça, que fazem com que você pondere se toma uma decisão ou não, mas vamos lá, né? Bendita seja a última gota que transbordou e fez você sair de onde não merecia mais ficar. A gente tem que sempre respeitar o tempo da vítima e acolher. Então, é isso. Tá bem, muito obrigada. Tá? Obrigada. Um bom descanso. Um bom descanso para todos também. Uma Tá? boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada a participação de todos.